Olá, vamos dar então continuidade ao nosso estudo. No vídeo anterior nós falamos sobre a questão da ignorância humana, também falamos sobre a passagem, onde o apóstolo Paulo fala em Romanos 7, 21, 24, que tem uma contradição dentro dele, entre uma força que está puxando para fazer o bem e outra força puxando para fazer o mal. E essa contradição, ela existe dentro de todo ser humano. Nós vimos no vídeo anterior que devido à queda do homem, que quando Adão e Eva desobedeceram a Deus e comeram do fruto que não deveriam comer, isso causou essa contradição no ser humano e mergulhou toda a humanidade na ignorância. Ignorância significa falta da palavra de Deus, falta da verdade de Deus, falta de conhecimento. Então, o ser humano adquiriu uma ignorância interna e também uma ignorância externa. Olha o que está escrito em Efésios 4,18. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância. Então, por que eles estão obscurecidos? Por causa da ignorância que foi causada na queda do homem, devido ao endurecimento do seu coração. Então, em Efésios está falando que a queda do homem, ela endureceu o coração das pessoas e causou essa ignorância. As pessoas não sabem claramente sobre Deus, sobre o plano de Deus, sobre a finalidade da própria vida, sobre a palavra de Deus. Então, essa ignorância precisa ser resolvida. Deus, como Pai do ser humano, vendo que a humanidade estava mergulhada na ignorância, tanto espiritual quanto ignorância física, ou podemos chamar de ignorância externa, então Deus inspirou o ser humano para poder resolver isso. Como que ele fez? Ele fez através da ciência, da religião. Deus inspirou a humanidade para desenvolver as religiões, a fim de ajudar o ser humano a encontrar a verdade interna e resolver a sua ignorância interna, a sua ignorância espiritual. Então as religiões, elas ensinam sobre Deus, sobre o propósito da vida, sobre o mundo espiritual, ou seja, a religião tem a finalidade de, podemos dizer assim, amolecer novamente aquele coração endurecido que Efésios falou. Então Deus, ele planejou tirar essa ignorância do ser humano através das religiões, mas somente a parte interna, somente a parte espiritual. E a parte externa? A parte externa foi através da ciência. Então a ciência e a religião, elas têm a finalidade de apoiar, de ajudar o ser humano a resolver a sua ignorância interna e ignorância externa. Então essa é a finalidade da ciência e da religião. Mas mesmo que a ciência e a religião já existem há tanto tempo, o ser humano continua ignorante, o ser humano continua sem saber de muitas coisas e continua sofrendo. Então, a razão disso é que ciência e religião, elas têm os seus limites e elas estão em conflito entre si. Então, elas acabam gastando mais energia nesse conflito que tem entre religião e ciência, nesse atrito, essa contradição, do que para poder resolver a questão da ignorância da humanidade. Então, é preciso alguma coisa que faça com que religião e ciência possam trabalhar juntas. O que é esse algo que deve fazer com que religião e ciência trabalhem juntas para poder resolver o problema do ser humano, da ignorância humana? É preciso uma nova expressão da verdade. Nesse vídeo nós vamos falar ainda, ou no próximo, sobre o que significa essa nova expressão de verdade que eu mencionei aqui. Mas, através dessa nova expressão da verdade, o ser humano pode trabalhar juntos com a religião e a ciência, e assim ele pode conseguir eliminar sua ignorância interna e externa e conseguir a felicidade verdadeira, que é a finalidade da sua vida. Então, até hoje, o ser humano tem buscado na ciência e na religião resolver os problemas fundamentais, as questões fundamentais da sua vida. Só que a ciência, ela tem a capacidade de proporcionar um ambiente social agradável, tecnológico, que proporciona o conforto e a alegria do nosso corpo físico. Mas a ciência, ela não proporciona a alegria espiritual, a alegria da mente, os desejos espirituais. Então a felicidade e o bem-estar humano, elas apenas vão estar completos quando a alegria interna e a alegria externa estiverem equilibradas. Então outro caminho que as pessoas buscam a fim de resolver as questões fundamentais da sua vida é através da filosofia e da religião, mas também tem certos limites, tanto é que não houve nenhum filósofo, nenhum sábio, nenhum religioso que foi capaz de resolver completamente todas as questões fundamentais da vida humana. Na verdade, as filosofias causaram questões sem respostas e aumentou a confusão. E, na verdade, apesar da ciência e da religião
terem feito contribuições positivas, ainda hoje nós estamos lidando com numerosos problemas, mesmo dentro da religião, que não foram resolvidos ainda. Quero citar aqui 3 problemas principais para a gente perceber que a religião também tem certo limite para poder ajudar plenamente a resolver os problemas da vida do ser humano. Por exemplo, a religião tem lutado com a questão do materialismo durante muito tempo, mas não tem conseguido superar isso, não conseguiu uma teoria, né, que pudesse vencer essa teoria do materialismo que nega a existência de Deus. Pelo contrário, essa teoria cresceu muito mesmo nos países religiosos. Também a questão da discriminação racial, o racismo. Então, quando as pessoas religiosas praticam a questão do racismo, a discriminação racial, é como se estivesse perdendo aquele amor que foi ensinado por Jesus. Jesus ensinou a amar o seu próximo como a ti mesmo. A pessoa, quando pratica a questão da discriminação racial, está negando, não está vivendo esse amor que Jesus ensinou. Então, infelizmente, existem religiões para pessoas de cores de peles diferentes. Tem pessoas religiosas que não conseguem sentar perto do seu irmão por questão de cor de pele. Então, esse é um outro problema que as religiões não conseguiram superar ainda. Mas, maior do que a questão do materialismo, da discriminação racial, existe um outro problema que a religião tem lidado e não tem conseguido superar, infelizmente. É um vício social da imoralidade sexual. Então, isso tem conduzido a vida das pessoas a ruínas, e mesmo as religiões tendo se esforçado, considerando essa questão da imoralidade sexual como algo ruim, ainda não tem conseguido superar. Inclusive, dentro do mundo religioso, nós também podemos ver essa questão desse vício social da imoralidade sexual que tem crescido desenfreadamente. Então, esses são alguns limites que a religião e que a ciência têm enfrentado, por isso não tem conseguido resolver claramente a questão as questões fundamentais, né, da vida do ser humano. Então, nós precisamos de uma nova expressão da verdade. O que significa essa nova expressão da verdade? Vamos entender o que nós queremos dizer com isso. Está escrito em João 16:12 na Bíblia, assim: ainda tenho muita coisa que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Isso é Jesus que está dizendo, né? Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Então, o que Jesus quer dizer em João 16:12? Onde ele disse que tem muita coisa para falar, mas não podia falar naquele momento. Se ele não podia falar, significa que as pessoas não estavam prontas para entender. Mas ele disse que essas palavras não vão ficar ocultas para sempre. Ele explicou que em algum momento no futuro, ele disse, né? Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Então, Jesus está dizendo que muitas coisas que ele queria dizer terão que ser ditas no futuro. Isso nós chamamos de nova expressão da verdade. A verdade mesmo, ela não muda, ela é absoluta, eterna, única, imutável, mas a forma de expressar essa verdade pode mudar de acordo com o nível intelectual e também com o nível espiritual das pessoas que estão ouvindo. De acordo com a época, as pessoas têm um entendimento diferente e Deus utiliza maneiras diferentes para poder falar. Por exemplo, com relação ao Antigo Testamento e ao Novo Testamento, Deus expressou de forma diferente a sua palavra. Não significa que um está certo, outro está errado. Os dois estão corretos, mas a maneira de expressar, a maneira de explicar foi diferente a palavra de Deus. Por exemplo, o Antigo Testamento era baseado nas leis, onde nós lemos, né? Com ferro fere, com ferro será ferido. Se uma mulher for pega em adultério, ela tem que ser apedrejada até a morte. Não pode trabalhar no sábado, entre outros. Tem os 10 mandamentos. Quando Jesus chegou, 2000 anos atrás, ele começou a ensinar uma nova expressão da verdade. A palavra de Deus foi ensinada de forma diferente, com métodos diferentes, com uma amplitude diferente, porque o nível das pessoas já tinha aumentado para poder compreender o que Jesus queria dizer. Então Jesus começou a ensinar sobre amor, perdão, arrependimento. Por exemplo, Jesus não permitiu as pessoas assassinarem a mulher adúltera, mas ele perdoou aquelas pessoas. Então Jesus ensinou de uma forma diferente. E Jesus disse, né, antes de morrer na cruz, que tem algo novo que deve dizer para a humanidade. Naquela passagem que nós lemos agora de João 16:12, né? Tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Também, João 16:25, Jesus disse assim: vos tenho dito tudo isso
por parábolas. Chegará a hora, porém, que não mais vos falarei por parábolas, mas falarei abertamente acerca do Pai. Então, o que Jesus está dizendo? Que muitas coisas na Bíblia estão escritas por meio de parábolas. O que é parábola? São símbolos. Então, quando Deus quis ensinar alguma coisa, Deus ele contou uma história relacionada àquele assunto para que as pessoas pudessem entender. Então, isso são as parábolas. Mas Jesus está dizendo que em algum momento no futuro, as coisas não precisarão mais serem faladas por parábolas. Por quê? Porque as pessoas já estarão prontas espiritualmente, também intelectualmente, para poder entenderem o que Jesus quer dizer. Então, assim, por que Deus teve que expressar suas palavras, muitas vezes na Bíblia, por parábola? Isso é questão do nível de entendimento das pessoas daquela época. Eu quero dar um exemplo aqui. Imagina que uma criança de 3, 4, 5 anos pergunta para os pais como que nascem as crianças, como que nascem os bebês. É muito natural que os pais contem uma história, por exemplo, a história da cegonha ou qualquer uma outra historinha. Então isso é uma parábola que para a criança naquele momento é suficiente essa explicação. Então assim, como o nível das pessoas naquela época não conseguiam compreender muitas coisas, então a Bíblia teve que ser colocada em forma de parábolas e símbolos. Mas Jesus está dizendo que em algum momento no futuro, quando as pessoas aumentarem o seu nível intelectual e também espiritual, as coisas poderão serem ditas de forma aberta. É isso que Jesus quer dizer em João 16, 25. Aquela criança de 4 ou 5 anos que perguntou para os pais sobre o nascimento, quando ela tiver mais velha, 10 anos, 12, 15, 20 anos, essa história da parábola não vai servir mais. Se contar a história da cegonha novamente, não vai servir para ela vai querer uma explicação mais lógica, até uma explicação científica para aquilo que os pais falaram para ela. Então, assim, na Bíblia Jesus falou a mesma coisa. Muitas coisas foram contadas com uma história, por parábolas, mas em algum momento no futuro vai ser falado abertamente acerca do Pai. Então, isso é que nós chamamos de nova expressão da verdade. Nessas duas passagens que nós mencionamos na Bíblia, está se referindo a essa nova expressão da verdade que vai ser dita em algum momento no futuro. Quando nós lemos na Bíblia João 14, 6, está escrito assim: disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, o que essa passagem quer dizer? Que essa nova expressão da verdade, ela vai ser dita na volta de Cristo. Quando ocorrer a volta de Cristo, ele vai trazer esse conteúdo novo que será capaz de esclarecer muitas coisas na vida do ser humano, será capaz de explicar os símbolos e parábolas que estão escritos nas Escrituras e explicar todos aqueles difíceis mistérios bíblicos que nós encontramos na Bíblia. Então, quais são as missões principais dessa nova expressão da verdade? Ela deve trabalhar juntas com ciência e a religião. A verdade interna e a verdade externa devem ser unificadas para poder ajudar o ser humano a resolver a sua ignorância interna, a sua contradição e encontrar a felicidade da sua mente original. Também, essa nova expressão da verdade deve ser capaz de mostrar claramente sobre Deus, deve mostrar de uma forma intelectual e também a nível de coração, de uma forma emocional. Então deve mostrar o coração de Deus de alegria com a criação, o coração de Deus partido ao ver a queda dos seus filhos e também deve mostrar o coração aflito no curso da restauração. A nova expressão da verdade também deve ser capaz de unir pensamentos, ideologias e doutrinas religiosas e resolver todos os conflitos e guerras que existem na humanidade. Por exemplo, o conflito entre democracia e comunismo, entre o espiritualismo e o materialismo. Essa nova verdade ela deve ser capaz de abraçar todas as religiões, todas as doutrinas religiosas do mundo, todas as ideologias, todas as filosofias da história e trazer uma completa unidade entre elas. Porque hoje as religiões se dividiram porque uma está discordando da outra na interpretação dos pontos simbólicos que estão na Bíblia. Quando a nova expressão da verdade através do Cristo aparecer, ela será capaz de explicar claramente o que significa aqueles símbolos que estão na Bíblia. Então as religiões encontrarão um ponto comum para poder trabalharem juntas e não brigarem e não se dividirem mais. Também a nova expressão da verdade deve ser capaz de realizar no mundo uma única família humana. Deve mostrar para a humanidade que Deus está na posição de pais e nós, seres humanos, estamos na posição de filhos. E com isso, as pessoas poderão se unir horizontalmente porque estaremos reconhecendo Deus como pais. Então, isso significa formar no mundo uma única família humana
sobre Deus. Também a nova expressão da verdade, ela deve ser capaz de resolver todas as questões fundamentais da vida e trazer o homem de volta para o seu estado original. Muitas pessoas, analisando a situação da humanidade hoje, não acreditam que o ser humano é capaz de voltar para o seu estado original. Mas quando nós vemos na Bíblia Isaías 46:11, Deus está dizendo que sim, que claramente o ser humano tem que voltar para o seu estado original, porque Deus não desiste de realizar o seu plano, aquele plano que Deus fez do ser humano viver unido com Ele em alegria, sendo um com Deus, unido em coração com Deus. Esse plano não vai ser frustrado, esse plano vai ser feito concretamente. Então o ser humano consegue voltar para o seu estado original, mas ele tem que aprender como, qual é o caminho, o que ele tem que praticar para poder fazer isso. A outra missão da nova verdade é esclarecer os difíceis mistérios da Bíblia. Quando nós lemos na Bíblia Mateus 15:11, Jesus está dizendo que o que entra na boca não contamina o homem. Mas nós acreditamos que o que causou a queda do homem foi um fruto da árvore da ciência do bem e do mal. Então, será que esse fruto ele é literal? Será que é uma maçã ou qualquer outro fruto? Isso estaria em contradição com as palavras de Jesus, se ele fosse um fruto literal. Como nós vimos em João 16:25, muitas coisas na Bíblia estão escritas por meio de símbolos, por meio de parábola. Então, se o fruto da queda não foi literal, o que significa esse fruto? O que significa realmente, nos dias de hoje, esse fruto que causou a queda do homem? Então, nós temos que aprender sobre esses difíceis mistérios da Bíblia através da nova expressão da verdade. Também, Deus, como Deus perfeito e onipotente, ele podia prever o resultado da queda do homem, porque Deus, com todo o seu poder, não evitou a queda dos seus filhos. Esse é outro difícil mistério da Bíblia que deve ser respondido pela nova expressão da verdade. Também sobre as leis e fórmulas da restauração, sobre a consumação da história humana e etc. Jesus ele morreu para poder tirar o pecado da humanidade, mas mesmo após a morte de Jesus, nós encontramos passagens na Bíblia que mostram que o ser humano continua com pecado. Então, o que o ser humano tem que fazer para poder receber todo aquele mérito da vida de Jesus que veio para poder perdoar os nossos pecados? Isso também deve ser esclarecido pela nova expressão da verdade. E também sobre a segunda vinda, como, quando e onde, deve ser bem esclarecida, né? Então, João 16:25 diz que muitas coisas está escrito por símbolos e parábolas. Então, isso deve ser falado claramente, porque o nosso intelecto e a nossa espiritualidade hoje é capaz de entender claramente o que Jesus queria nos dizer há tanto tempo atrás. Então, essa nova expressão da verdade, ela não deve vir de alguma pesquisa acadêmica ou da intensa leitura das Escrituras ou de algum método intelectual humano. Essa nova expressão da verdade deve vir claramente pela revelação de Deus, assim como aconteceu no Antigo Testamento, assim como aconteceu na época de Jesus, que ele deu as palavras de Deus. Então, em todos os cantos do mundo, incontáveis pessoas estão recebendo a luz dessa nova expressão da verdade e estão sendo renascidas. Nós desejamos com o mais profundo coração que essa luz da verdade possa encher rapidamente toda a terra e possa nos tirar dessa ignorância que a queda nos mergulhou e fazer com que nós possamos entender mais sobre os planos de Deus, o ideal de Deus, sobre a finalidade da nossa vida, sobre o nosso destino futuro e etc. Então gostaria de terminar com aquela passagem de Apocalipse 10:11 que diz: importa que profetizes outra vez a muitos povos e nações, e línguas e reis. Muito obrigado.